Fala aí, Devs. Beleza? Seja bem-vindo à nossa segunda aula, tá? E nessa aula nós vamos já começar a organizar o nosso projeto, né? Com, com os arquivos do dashboard do Admin LTE. Então, se você ainda não baixou, né? Baixa o dashboard, tá? Admin LTE, lembrando, tá? Eu já baixei. Se você não baixou, baixe lá, dá uma corrida, pra gente poder ficar na mesma página, beleza? Então, deixa eu abrir aqui. Admin LTE. Beleza, pessoal. Então, como que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é configurar. Deixa eu abrir aqui. Eu vou usar o index, tá? E você vai ver o seguinte. Nesse index.html, que é nada mais nada menos, tá, pessoal? Aquela página lá inicial do dashboard, tá? Se você for dar uma olhada, ele tem uma série de arquivos próprios, tá? Como, por exemplo, esse arquivo aqui, ó. Tá? Esse arquivo aqui. Esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo aqui é o de skins lá do template. Esse outro arquivo aqui, essa outra folha de estilo, é o de estilo baseado no template. Tem umas outros arquivos, principalmente o jQuery. Se você for olhar lá embaixo, o jQuery dele, ele não usa o jQuery convencional, né? Ele usa o jQuery na versão 2.1.4. Beleza? Então, como que a gente vai fazer, pessoal? Primeira coisa, a gente vai ter que componentizar o nosso site, tá? Se você for dar uma olhada, o Admin LTE, como é que ele está separado? Olha só, preste atenção. Ele tem aqui esse sidebar, tem aqui esse sidebar, tá? Tem esse sidebar aqui, que, opa, nada mais é um componente, tá, pessoal? Isso aqui é um componente, tá? Sendo que isso aqui é um corpo, também é outro componente. Se você for dar uma outra olhada boa, deixa eu só mudar meu zoom it, tá muito grande esse zoom. Se você for dar uma outra olhada bem detalhada, você vai ver que esse header aqui é outro componente, tá? Então a gente vai pegar esses 3 pedaços do sistema, tanto o header, né? A gente vai pegar esses 3 pedaços do sistema. Quais? Né? O header. Opa, estou acostumado com os links. Vai ser o header, tá? O sidebar. E nós vamos usar, né, também toda a nossa questão do nosso corpo, o body. Então, nossa missão aí é separar esses
esses pedaços, né, em componentes. Beleza? Então, esse é o nosso desafio de agora. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. O primeiro arquivo que a gente vai configurar, ele vai ser o primeiro arquivo do Angular, né, que é o appcomponent.html. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, vamos ir lá no nosso app component, primeiro no JS, tá? Vamos tirar esse cara aqui que a gente não vai precisar dele, tá? E vamos agora lá no HTML. O HTML, o que você vai fazer com o HTML? Você vai limpar tudo do seu HTML, não vai deixar nada. Então vamos separar esses caras, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente tem que olhar o seguinte: como é que o template funciona? No body, se você for dar uma olhada no body, ele tem algumas marcações de CSS, tá? Tem algumas marcações. Se você for dar uma olhada aqui, deixa eu mexer de novo no meu zoom, porque senão você não vai enxergar aí direito. Vou deixar aqui no 1.75, beleza. Se você for dar uma olhada no body, tá? Opa, sempre o erro nisso. Ele tem algumas configurações, tá? O body, entenda, ele tem lá a classe SkinBlue sidebar mini, tá? Não vai dar pra gente ficar pausando, tá, pessoal, explicando, mas você vai ver que o dashboard Elementor, ele tem uma questão aqui que é muito maneira, que é a questão das cores. Então o normal dele é o blue, então ele tem um purple, se você der uma olhada ele muda, tem o red com light, né, red e light, tá vendo? Tem o green, que particularmente eu gosto do green, que é o green e black, né, e o yellow. Os outros são com light, tá, pessoal? Blue light, tá vendo? Só fica mais branquinho. O black light, não tem nada. O purple e por aí vai, tá? Eu vou fazer ele default, tá? Eu vou usar o blue. A gente podia usar também o green, não tem problema nenhum, tá? O green, ele é legalzinho, tá? O purple, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos usar o blue mesmo, tá? Se você quiser usar outro, você usa. Mas você vai ver que essas alterações que a gente vai fazer agora, ele está relacionado à cor, tá? Essa alteração daqui, do Sky Blue, do Skin Blue e o Sidebar Mini, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer você vai ter que achar lá o seu arquivo do index, né? E eu vou colocar lá, ó. Vou tirar, copiar aqui e procurar meu index, né? Até mesmo antes do Angular Component. O meu index, vou lá, copiei, beleza. O index é só isso, pessoal, só isso em relação a um index de estilização. Outra coisa que você vai instalar para melhorar aí, eu gosto de fazer isso aqui, ó, pessoal, preste atenção. Eu vou deixar abaixo desse link, né,
o link de fonte, tá? Esse link de fonte, você vai ver que ele vai trazer as fontes padrões lá do dashboard, tá? Se você for dar uma olhada, deixa eu ver aqui, aqui não coloca. Aqui. Ele realmente não tem aqui. Não sei se no 2. Eu realmente não lembro. Mas eu gosto de usar esse tipo de fonte, tá? Ele importado lá do Google API. Se você não quiser usar, você não precisa usar, mas eu particularmente eu gosto de usar esse tipo de configuração para fonte, tá? Ele usa a família Roboto, beleza? Outra coisa que você vai ter que fazer aqui, pessoal, preste atenção, o título você pode deixar como apresentação ampla mesmo, tá? O chasset, o TF8 e a linguagem eu coloco PTBR, tá? Beleza? Então, por enquanto, essa é a configuração do index, tá? App Component, vamos lá. Qual é a primeira tag que ele cria, né, no App Component? É o wrap, tá? É o componente wrap, beleza? Então, vamos lá criar nosso wrap. Segunda questão, ele já entra no header, beleza? Então, para o header, pessoal, eu não vou perder tempo não, tá? Eu não vou perder tempo não. Para o header, a gente vai fazer algo seguinte. Vamos lá. A gente vai copiar esse header daqui todo. Apesar que você pode alterar depois, tá? Vai ficar feio de início. Você pode alterar depois. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é o seguinte. Aqui em App, você vai criar uma pasta chamada Pages. Então, botão direito em App, New Folder, Pages, tá? E aqui começa a nossa brincadeira. Vamos lá. Se você clicar no botão direito aqui em Pages, você vai ver que ele já tem alguns comandos como um Generate Component, tá? Mas, como nós seguimos os conselhos do Angular, se você for dar uma olhada aqui, ng Generate Component. Aqui, ng Generate. Se eu dar uma olhada lá no ng Generate, pessoal, só para você ter ideia, cara, assim, sempre procura estar com o site do Angular aberto, não é vergonha nenhuma, ele tá aí para isso. ng Generate, se você for ver, existem alguns esquemas que ele já gera. O que a gente vai colocar é o Generate, né? ng Generate Component, com o nome do componente. Então, vamos lá. Eu não gosto de fazer assim, tá? Vou fazer uma vez, depois eu faço copiando e colando mesmo, tá? Então, Ctrl Shift apóstrofo, tá lá a apresentação Angular. Se eu colocar lá cd cc /app pages. Então vamos lá, ng Generate Component, e a gente vai colocar o seguinte, pessoal, header, beleza? Você vai ver que dentro da pasta Pages ele criou uma pasta header com 4 arquivinhos, tá, pessoal? Um deles é o spec, não tem necessidade, tá?
não tem necessidade. Então por isso assim, que eu prefiro copiar e colar. É claro que você pode apartar esse arquivo, por exemplo. Tem algumas opções aqui no script, se você for dar uma olhada. Vamos ver aqui. Que o component é porque o component o component está aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui no. Eu não estou achando aqui. Mas existe uma opção que você escapa de gerar o spec. Deixa eu ver aqui. Não sei se é o component. Energia Generative Component. Existe uma opção, se eu não me engano, é esse daqui, traçar specs, e você coloca alguma. Agora realmente eu não lembro. Realmente eu não lembro. Depois eu até vou procurar esse comando. Aqui, tá. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Skype testes, e aí você coloca true, né? Que ele não vai gerar o arquivo spec, tá? Se a gente for apagar aqui, só para você ter uma ideia, pessoal. Vamos lá. Se eu for colocar lá, aqui, ó, Energy Generation Component Header e pegar o comando Skype Test True, você vai ver que ele gera os meus arquivos, só que sem o teste. E tem uma outra questão também. De escapar. Vamos lá. Tem uma outra questão de escapar do CSS. Se eu não me engano, aqui a gente coloca none. Então seria isso aqui, ó. Vamos lá. Skype e o style, tá? Se você colocar style, se eu não me engano, style none. Não é style none. Deixa eu dar uma olhada. O default CSS. Deixa eu só ver aqui. Package.json. Não sei se dá pra escapar. Não. Tá. Inline style. Não é inline style, não. Bom, eu realmente não lembro. Teria que dar uma olhada nessa parte de escapar dos arquivos, tá? A única coisa que eu não gero mesmo é com spec, tá? E para os arquivos, por exemplo, esse header a gente não vai necessitar do CSS, então pode excluir. Eu normalmente, pessoal, para agilizar, eu crio esses arquivos na mão, tá? Não tem problema nenhum que esse corpo aqui do sistema, do sistema, né, do core, do Angular, ele não vai mudar, tá? Esse corpo aqui ele não muda. Desde a versão, se eu não me engano, 2, né, que lançou, esse corpo aqui, essa forma de componentizar não muda. Beleza, pessoal? Então,
Não se atém agora a o que é um NG on Unity, o que é um Implement on Unity. Não olha isso, que depois a gente vai passar uma aula explicando o que é NG Unity. Se você for dar uma olhada, ele tem um ciclo de vida que você pode se guiar por ele, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o que interessa e vamos para a nosso header, pessoal. O header que é importante. Vamos lá. Se a gente copiar agora aqui, joguei o header, tá? E o header, se você pode ver, se você lembra, tem um seletor. Esse seletor é o que a gente vai referenciar lá no nosso App Component. Lembra que o que eu falei com vocês, que depois do wrapper ele tem um header. Esse header ele virou um componente. E como que eu chamo esse componente dentro do meu App Component? É simples, é uma tag. Simples assim. E aí ele está falando, olha só, o App Header ele não é um elemento. Eu estou dentro do meu App Component, eu não sei que cara é esse. Por quê? Porque eu não declarei que esse componente existe. E como é que ele se declara? A gente declara ele, a gente faz com que ele exista dentro do nosso módulo. Por exemplo, nesse caso aqui, que a gente vai usar em qualquer situação, é no App Module, tá? Então você vai lá no App Module, ele já tem lá o Declarations, tá? Ele deveria estar achando. Então, quando acontece essa questão de não achar, o que a gente vai fazer? Ele já está declarado lá, tá? Mas só que não acha, tá? Ele não é achado em nenhum lugar. Então, o que a gente vai fazer? A gente pega, volta aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. E eu vou fazer um NG build. E se tudo der certo, né, o nosso componente está instaladinho lá, está configurado. Vou fazer esse build. Opa! Ó, ele não resolveu. Ah, tá. O SCSS. Beleza, porque eu excluí. Se você for ver aqui, o SCSS não existe mais. É por isso que ele está avisando aqui, porque ele está dando erro, ele está conseguindo referenciar. E agora já parou de dar erro. Então vamos fazer o seguinte. Vamos lá. NG Server. Essa aula a gente vai fazer por enquanto só o header, tá, pessoal? Depois a gente vai fazer a próxima aula, a gente vai configurar esse header direitinho. Deixa ele subir, o ângulo subir aqui. Deixa o ângulo subir um servidor. Já subiu. Vai lá, localhost 4200. Tá lá, tá feio, né? A gente não tem CSS nenhum rodando ainda. Então, na próxima aula, pessoal, a gente vai configurar lá o CSS e terminar essa parte da página do header. Beleza? Um abração para vocês.